Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho agora sobre a questão das crenças, né? E eu diria que as crenças, até certo ponto, né, são coisas naturais, né? Pela impossibilidade lógica, né, de testar tudo pela própria experiência, né? E o nosso tempo, ele é finito, ou seja, é limitado, né? E há essa impossibilidade, né, de testar tudo, né? Então o que a gente tem, né? É necessário, né, ter algum critério próprio, né, que a pessoa própria adote para que ela tenha confiança com relação à veracidade, né, dos conteúdos passados por outras pessoas, né? Ou agora até, né, com a própria relação com a inteligência artificial, né? Eu diria que um bom ponto de partida é a pessoa usar, né, a ciência para fazer, né, estudos comparados sobre espiritualidade, além, é claro, né, das próprias ciências, né? Eu diria que um dos maiores paradoxos, né, da religião é tentar, né, evoluir o pensamento humano, mas sem permitir que cada pessoa pense por si mesmo, né? Então, eu diria, né, que existem basicamente três tipos de crenças, né? O primeiro tipo de crença seria justamente as crenças realistas, né? É aquilo que a pessoa própria, ela tem experimentos, né, que ela realizou. Então, é aquela pessoa que no colégio teve o privilégio, né, de ter um laboratório de química e misturou substâncias químicas. É aquela pessoa que fez um laboratório de física, que fez os experimentos, né? E até mesmo dentro da própria proposta da Conscienciologia, aquela pessoa que fez os experimentos propostos por Valdo Vieira, né? Então, essas seriam as crenças realistas, né? Que são frutos da experiência. Um segundo tipo de crença seria justamente a suposição, né? Então são aquelas coisas que você não sabe com certeza que são verdades, mas que você supõe ser verdade porque outras pessoas experimentaram aquilo com sucesso, né? Então existem muitas coisas na escola que a gente aprende, né? Mas a gente não experimenta. E a gente supõe que é verdade, né? Porque a gente bota a boa fé no autor, né? Do livro, do artigo em questão e parte do princípio da boa fé, né? Então, por exemplo, na geografia, ninguém sabe com certeza se a orogênese ocorre ou não ocorre, né? Com base em experimentos pessoais, né? A orogênese é um movimento, né, das placas tectônicas e na geografia a gente estuda isso, só que a gente acredita, né, que isso é verdade por uma questão de suposição. A gente não faz experimentos lá na escola, né? Talvez no curso de geologia, talvez a pessoa faça algum experimento, né, nesse sentido, mas a pessoa supõe que é verdade e baseado nos experimentos de outras pessoas, né? E você tem um terceiro tipo de crença, né, que são as crenças irrealistas, né? Que são crenças que a pessoa tem, né, mas que não tem qualquer base experimental, né? E aqui, né, se incluem, né, as várias religiões, né, que uma pessoa muitas vezes não tem uma crença que não tem uma base na experiência nem própria nem de outras pessoas, né? Então, eu diria que a vida, né, ela pode ser vista como um laboratório para a pessoa aprimorar a sua própria consciência, né? Valdo Vieira ele chamou esse conceito, né, de aprimoramento da visão da vida como um laboratório como labcons, né? Labcons vem da lab de laboratório e cons de consciencial, né? É essa ideia de que a gente faz experimentos, né, na própria vida, usa a própria vida como um laboratório para aprimorar a nossa própria consciência, né? E observando, né, o que acontece em nossa própria vida, né, a gente pode fazer experimentos com esse objetivo, né, para melhorar a nossa própria consciência, né? E eu diria, né, que no fundo, né, num estado de evolução inicial, né, normalmente o ordinário, né, a maior parte das pessoas buscam as experiências que comprovem o nosso ponto de vista prévio, né? A pessoa ela não busca ativamente refutar aquilo que ela acredita, mas ela busca ao contrário, né? Ela busca evidências para provar aquilo que ela já acredita previamente, né? E nesse sentido, né, quando a vida mostra para a pessoa, né, uma coisa diferente, às vezes a pessoa diz, não, são apenas os mistérios da vida, né? E aí muitas vezes a pessoa se acomoda, né, e não pesquisa para tentar refutar, né, essas crenças. E, e aí uma pessoa também pode dizer, né, que
pode se irritar basicamente quando alguém pensa diferente e cita, né, um contra-exemplo de algo que você não tem como crença, né? E aí a pessoa se irrita justamente por uma outra pessoa citar, né, um contra-exemplo, né? E a partir daí existem duas possibilidades, né, de ser uma pessoa desonesta, né, que ela, ela sabe que está errada, mas ela quer fazer prevalecer aquela visão, daquela crença dela através de procurar, né, aniquilar a oposição. Tá cheio de gente na religião nesse sentido que até é desonesta por si mesmo, né? E a outra opção seria justamente uma pessoa ingênua, né, que ela cede, né, a qualquer um que domine a comunicação retórica, né, que é uma comunicação com o objetivo meramente de persuadir a pessoa para intenções espúrias, né, para consequências espúrias. E aí, Guilherme, como é que você faz para saber se algo é verdade, né? Eu diria que não tem outro jeito, né? Senão a própria experimentação propriamente dita, né? Não adianta existir a questão da possibilidade de acreditar, né? De supor se é verdade, mas não tem outro jeito, né? Senão, de alguma forma, realizar experimentações, né? Nesse sentido, eu diria que é interessante questionar isso porque realmente é impossível, né, comprovar tudo aquilo que é passado para a gente, né? Até na própria escola, né? Na própria escola da pessoa, ela recebe um calhamaço de informações que normalmente ela não tem como comprovar tudo, né? Então, a ideia, né, é saber em quem você vai confiar para entender melhor um assunto, né? Quando você não é bem aconselhado, né, por um especialista numa área, né, e não existe, né, um conflito de interesse desse especialista, as chances são que você vai poder, né, não estar tomando as melhores decisões, né, com base no conhecimento mais avançado que a gente tem até o momento, né. Você, por sorte, pode até tomar decisões melhores, né, que uma orientação de especialista, pela sorte, né, ou pela intuição, mas aquele que acha, né, que a própria visão sobre um assunto é melhor que a de todas as outras pessoas, né, as chances são que essa pessoa, né, ela faça decisões piores, justamente porque ela tem uma autoconfiança tão grande que ela não pode não estar, né, considerando possíveis pontos cegos de uma situação, né. Eu diria também que se orientar cegamente, né, depositando 100% a confiança em um especialista, né, é algo para a pessoa fazer, né, de forma conservadora, né, porque às vezes, né, é necessário que a pessoa tenha uma visão mais generalista do processo para então tomar uma decisão em conjunto, né, ou que haja, ou mesmo, até mesmo que haja um consenso entre os especialistas para saber qual será, né, a melhor decisão. E em época de pós-verdade, né, essa época de pós-verdade seria justamente as coisas acontecem e aquilo que é verdade é definido, né, após as coisas acontecerem, sem checar se isso realmente foi uma verdade ou não. E em época de pós-verdade, né, as situações factuais, né, os fatos, as notícias divulgadas, né, na internet, elas devem ser vistas, eu diria que devem ser vistas sempre com desconfiança, né? Até mesmo a grande mídia, né? E eu diria que o princípio da descrença oferece uma grande sacada, né, para que uma pessoa, né, incorra em menores erros, né? Hoje, as chances de manipulação pela divulgação das informações é algo extremamente factível, né? É bastante provável que ela aconteça em massa. E outro problema, né, as fofocas, né, factuais, elas também devem ser vistas como extrema cautela, né? O pessoal até cunhou informalmente, né, na Conscienciologia, são as fofins, as fofocas intrafísicas, né, que são as fofocas das coisas que outras pessoas estão fazendo, são pessoas da Conscienciologia que fazem fofoca, né? E às vezes até a gente julga mal, né, uma pessoa em função de uma fofoca, né, sem nem ouvir, né, o outro lado da pessoa e até mesmo não compreender, né, o contexto em que essa fofoca surgiu ou o contexto que a própria pessoa fez uma determinada ação, né, que tirada do contexto ela não faz sentido e então, né, percebemos muitas vezes o nosso equívoco, né, a partir de tomar uma fofoca como realidade
ou informações, né, como algo real, né? Uma ideia, né, quando a pessoa sentir, né, que a compreensão, né, está nebulosa, está complicada, é a adoção, né, de uma técnica chamada técnica da tábula rasa, né? Essa técnica ela visa ajudar a pessoa, né, a rever e reexaminar, né, as próprias crenças mais fundamentais e a partir daí avaliar, né, se eventualmente essas próprias premissas, aquilo que ela assume como verdade, se essas premissas elas são de certa forma equivocadas, né? Eu diria que quando uma pessoa está nesse estágio, né, da coisa estar nebulosa, está complicada, eu diria que a pessoa, ela, de certa forma, ela ganha, né, ao analisar as próprias premissas, né, as crenças mais fundamentais que ela tem como verdade, para a partir daí tentar clarear mais essa questão. E para informações factuais, né, a ideia é que a pessoa não se desespere em absoluto com o fato de não saber, né, se algo realmente aconteceu ou não, né? Por que isso? Porque sempre vai existir muito mais coisas que a pessoa não sabe, né? Se uma coisa realmente aconteceu, como o relato de outra pessoa e até na percepção da própria pessoa. E saber conviver, né, com a dúvida é a única forma, né, de manter a nossa saúde mental, né? Aceitar modestamente que as nossas limitações, né, que a gente não tem como saber de tudo mesmo. E é isso aí, é a vida, né? E aí, ao aceitar, né, que a gente não é perfeito e que a gente não, não sabe muito mais coisas do que aquilo que a gente efetivamente sabe, a gente passa a conviver diferente, né, com a questão da dúvida. E eu diria que, da mesma forma que as máquinas, né, autônomas levantam, né, uma série de questionamentos éticos, né, sobre as decisões tomadas pelos algoritmos das máquinas, a gente tem alguma analogia com a questão humana, porque é bem possível que um ponto cego, né, uma crença nossa que não foi examinada em função da programação social, né, que a gente recebe quando a gente cresce, né, em um ambiente cultural, e essas informações passadas, né, pelos nossos pais e pela sociedade em que a gente está inserido, essa formação ela torna a gente cego, né, para alguns aspectos, né, da realidade. E não sei se você lembra, né, algum episódio passado a gente viu o experimento dos macacos e da Doxa, né? E se você não lembra, né, volta aí ou taca aí no Google, né, esses experimentos do macaco, da banana e da Doxa fria, né? E veja o podcast, né, que a gente aborda nesse experimento, né? A ideia básica, né, desse experimento é que as informações, né, aprendidas culturalmente, ela pode não ser a melhor escolha em função da possibilidade de mudança de um contexto, né, de um contexto diferente. E até mesmo a pessoa ter uma falta de lucidez momentânea, né, ela pode terminar tendo consequências ruins, né? Uma pessoa que quer se explodir, por exemplo, em nome de Deus, achando que verá virgens no paraíso, se ela não buscar examinar aquilo que ela tem como uma verdade, uma decisão com base numa crença não examinada, né, isso pode ser pior para todas as pessoas, né? Eu diria que ainda é preciso abrir um parênteses, né, porque quando Maomé fala isso, né, é num contexto de uma guerra considerada por ele justa, né, em que as batalhas aconteciam em guerreiros, né, com alguma honra, né, em que havia alguma guerra declarada, né, não existia bomba na época de Maomé, né, e os civis, né, sobretudo as mulheres e as crianças, eles não estavam incluídos na matança, né, que muitos desses seguidores atuais do islamismo fazem de forma covarde, né. E nesse sentido, eu diria, né, por que aperfeiçoar as nossas crenças é algo importante e relevante, né? Eu diria que nossas crenças, né, elas costumam afetar a nossa percepção da vida e, consequentemente, nas nossas ações, né? Se a gente tem crenças equivocadas ou desatualizadas, né, isso pode levar com que a gente tome, né, decisões prejudiciais para nós mesmos e até para os outros, ou, no mínimo, né, limitar as nossas oportunidades em função daquilo que a gente acredita, né? E a pessoa, ao estar aberta, né, à mudança de crenças, né, ela pode se tornar uma pessoa, né, mais flexível e mais adaptável, né, à realidade e ao mundo.
e ela é mais capaz, né, de enfrentar os desafios da vida, né, de uma forma até mais eficaz e eficiente, né. E se a gente tem crenças, né, bem fundamentadas e bem boladas, né, informadas, a gente pode tomar decisões melhores e mais conscientes e responsáveis, né, e agir de uma forma a que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? E eu diria, né, que há basicamente, né, 4 fatores que concorrem, né, para algo ser considerado uma verdade, né? O primeiro, lógico, né, é o que basicamente a ciência convencional, né, ela procura estabelecer, né, a questão da evidência empírica, né, que são as informações obtidas, né, por meio da observação direta ou indireta, né, dos fenômenos do mundo físico ou natural, né. Aqui é basicamente o escopo daquilo que se entende por ciência convencional, né, como proposto, né, por Paulo Vieira, né. Um segundo fator seria justamente a estrutura lógica, né, do pensamento, né. Então, é a pessoa estudar a lógica para a pessoa entender, né, aquilo que é verdade, né. E existem várias operações lógicas que visam determinar aquilo que é verdade daquilo que não é verdade, né, com base na combinação de sentenças, né. Então você tem relações lógicas e a partir dessas relações você pode chegar a certas conclusões, né. E aí é partir para estudar a lógica, né. E uma grande obra, né, seria a obra do Aristóteles, né. Aristóteles foi talvez a primeira pessoa a fazer um estudo profundo, né, da lógica, né. E você tem alguns pensadores, né, que dizem que quando você encontrar contradições em um pensamento, né, cheque suas premissas, né, porque se há contradições é porque existe algum problema, né, nas suas premissas. As premissas seriam as suas crenças, né, aquilo que você acredita como verdade, né. A lógica, ela vai te ajudar a compreender acerca da verdade, mas ela não vai te proporcionar, né, que você avalie o que se uma sentença em si é uma verdade ou não, mas se uma relação entre sentenças é uma verdade, né, ou não. Então eu diria que você, estudando lógica, você vai compreender, né, que a lógica, ela não necessariamente ela tem compromisso com a verdade, né, mas ela tem compromisso com a estrutura do pensamento, para que uma pessoa consiga basear o seu pensamento na racionalidade, né. Estude mais um pouquinho sobre lógica que você consegue aprender, né, esse conceito, né. E algumas pessoas dizem, né, que outra opção, né, inclui a pessoa buscar, né, ampliar os próprios conhecimentos em lógicas por meio do estudo da lógica paraconsistente, né, que aí a pessoa vai expandir a sua reflexão a respeito daquilo que é uma relação lógica, né. Em alguma medida, isso significa que a pessoa compreende, né, que existem graus ou níveis daquilo que é verdadeiro ou falso, né. E também, né, para ajudar também na expansão, né, dos estudos da lógica, a chamada teoria do mundo completo, né. Essa teoria diz que é um modelo, né, em que tudo aquilo que não esteja explicitamente descrito é porque não existe, né. Então vamos dar um exemplo aqui básico, né. Se eu disser que, por exemplo, fulano, ele tem uma carteira e um relógio, isso significa que ele não tem roupas, né? Então, para que isso é útil aí, né? E se você estudar bastante aí, você vai ver que isso tem uma série de aplicações. Entre as aplicações disso, essa teoria ajuda, né, a criar planos e projetos bastante complexos, né? Então, aí foi a questão da estrutura lógica do pensamento, né? Então, vou dar um exemplo, né? Um exemplo a respeito da lógica, né? Eu falo, né, que todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é homem, né? Então, para você saber que todo homem é mortal, você está inferindo que isso é uma verdade. Para você saber que Sócrates é imortal, você está inferindo que isso é uma verdade. E a partir daí você faz essa operação lógica para chegar a uma outra conclusão lógica que também é uma verdade, né, que é o Sócrates é mortal. E aí existe, né, uma série de problemas, né, que, por exemplo, Sócrates pode ser mortal em alguns sentidos,
por exemplo, no sentido biológico, né? E pode ser imortal em alguns outros sentidos, né? Como, por exemplo, o sentido da alma dele e o sentido do legado da sua obra, né? E aí a gente vai expandindo, né, nossos conhecimentos sobre lógica, né? Um terceiro fator que eu diria seria a questão do consenso, né, dos especialistas, né? Que a gente já abordou, né? Essa questão desse consenso de especialistas são pessoas que estudaram muito, que normalmente fizeram experimentos, né, experiências sobre o assunto, e a partir daí é o que os especialistas têm como consenso, né? E por último seria a questão da experiência pessoal, né? O próprio Valdo Vieira, né, embora muita gente questione a questão da experiência pessoal, né, poder ser considerado uma evidência anedótica, né, que é uma piada, e existe algum acolhimento nesse sentido na ciência. E o Valdo Vieira ele próprio questiona em suas obras, por exemplo, para falar sobre a experiência fora do corpo, né, quem que você vai preferir, né, confiar para obter uma explicação, né, a respeito desse fenômeno? Uma pessoa que nunca experimentou o fenômeno ou uma pessoa que teve essa experiência várias vezes e que não teve maiores problemas, mas muito pelo contrário, que cresceu interiormente devido a dessas experiências, né? Você vai confiar numa pessoa que nunca teve a experiência ou numa pessoa que teve e conseguiu lidar bem com essas experiências e crescer como indivíduo, né, como pessoa. E então, né, a gente chega ao ponto, né, a gente está quase lá no final e tal. E então a ideia da Conscienciologia básica, né, é buscar que a pessoa aprenda, né, com a própria experiência e pelo acúmulo das experiências de outras pessoas, né? Especialmente as pessoas que podem ser vistas de alguma forma como modelo, né, para superar uma questão que a própria pessoa teve, né, como gargalo, e a partir daí das suas reciclagens intraconscienciais, a sua reforma íntima, né, ela é um agente facilitador para que outras pessoas também melhorem aquele ponto que ela conseguiu superar de forma satisfatória, né? E na Conscienciologia, né, essas pessoas que são consideradas modelos, né, de comportamento vivo e são modelos de virtude, elas são chamadas de epicons, né, ou epicentros conscienciais, né? E nesse sentido importa, né, abrir o parênteses, né, que o epicentrismo consciencial, né, ela não exige, né, o celibato, né, como várias religiões, mas exige algum nível de domínio das bioenergias e algum nível diferenciado, né, da cosmoética. Então, estou aqui, né, para recomendar de novo, né, chegamos aqui ao final e nós vamos falar agora sobre retratações na arte, né, e eu gostaria de recomendar de novo o filme Salvo pela Luz, né, é um livro um filme bastante interessante e mostra, né, como uma experiência, né, como uma experiência de quase morte pode mudar completamente a personalidade de uma pessoa, as crenças que ela tem, né? E o filme mostra claramente isso, né? E com a ideia de Valdo Vieira, né, da gente procurar ter essas experiências, né, fora do corpo, a ideia, né, que a pessoa não precise passar por uma situação extrema, como a da QM, para que ela possa fazer suas reciclagens interconscienciais, as suas reformas íntimas e virar uma pessoa melhor, né? Então, pessoal, se você gostou, dá o seu like. Qualquer coisa, estamos aí. E falou, tchau, tchau. Grande abraço.